Graça e paz, bom dia a todos. É uma alegria imensa estar aqui nessa manhã com vocês, mais uma vez para nós cultuarmos ao Senhor juntos. É uma alegria também poder rever irmãos que há muito tempo a gente não via e que em nome de Jesus você possa se sentir acolhido. A casa de vocês, né? Vocês já são integrantes aqui do corpo da igreja já há muito tempo, então em nome de Jesus que vocês possam se sentir à vontade. Hoje é um dia muito especial. Nós temos a oportunidade de adorar o nosso Deus, iniciar a semana aqui no altar dele. E eu convido você nesse momento a realmente abrir o seu coração para ouvir a voz de Deus, porque o Senhor tem uma palavra tremenda para falar conosco nessa manhã. Então, desliga tudo que possa tirar a sua atenção e foca somente naquilo que Deus tem para você nessa manhã, em nome de Jesus. Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 40. A partir do versículo 12. Na medida que você for encontrando, eu vou pedir, por favor, para vocês colocarem em pé. A palavra de Deus diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e o pesou os montes em romana e os outeiros em balança e de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis o Senhor? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Amém. Só até aí por enquanto. Essa semana eu estava fazendo devocional nesse texto e o Senhor me incomodou para trazer nessa manhã para falar um pouco com vocês logo no início da abertura desse culto. E esse texto é um dos que eu mais gosto na palavra de Deus. Se você for continuar lendo, enfim, desde o início do capítulo até o final, esse próprio capítulo aqui é aquele que fala que os moços correm, enfim. Versículo, deixa eu só ler aqui para não falar errado, que os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças e sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é um dos textos que eu mais gosto da Bíblia e eu queria estar compartilhando com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Quando esse capítulo aqui foi escrito, o povo estava passando ainda pelo período do exílio. E estava fazendo um estudo onde diz que esse trecho aqui, onde foi escrito, as pessoas já estavam com seus corações totalmente voltados para o pecado, era como se Deus não ouvisse mais as orações delas e elas estavam procurando outros deuses para poder apoiar a fé delas. E Deus levanta Isaías para poder escrever essas palavras para o povo, para trazer esperança de volta ao coração deles, para que eles pudessem se arrepender e voltar o coração de volta para o Senhor, para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. E quando ele começa escrevendo aqui, falando, quem pode ser comparado ao Senhor? Quem fez os céus? Quem fez a terra? Quem fez isso ou quem fez aquilo? Nada pode ser comparado ao nosso Deus, porque Ele tem o poder de todas as coisas e Ele é o nosso Criador. E quando eu leio isso, o Senhor sempre fala ao meu coração, para que eu possa, todas as vezes que eu não somente ler esse texto, mas todas as vezes que eu olhar algum feito que o Senhor tem feito na minha vida ou na vida de qualquer outro irmão, lembrar que Ele é o grande eu sou. E em nome de Jesus, meu irmão, que nessa manhã você possa lembrar das coisas que o Senhor tem feito na vida de vocês. Mesmo que, de repente, não esteja saindo conforme vocês tenham esperado. Mas o nosso Deus, Ele está acima de todas as coisas e de tudo. Então, em nome de Jesus, volte seu coração para Ele, sabe?
analisa a sua vida e que em nome de Jesus, todos os dias você possa continuar crescendo de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã nós entregamos a nossa vida diante do seu altar. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é quem renova as nossas forças, porque é o Senhor, ó Deus, quem conduz cada passo das nossas vidas, ó Pai. E nós estamos aqui nessa manhã para prestar a nossa melhor adoração ao Senhor, ó Deus. Independente se o dia está frio, ó Pai, ou se está calor, nós queremos estar aqui com o nosso coração totalmente voltado para Ti, ó Deus. Nesse momento eu clamo, ó Pai, por cada um dos irmãos que estão aqui, que o Senhor possa continuar falando através da sua palavra em cada um dos momentos desse culto, ó Pai, com cada um de nós. Nós queremos realmente sentir a sua presença, ó Deus, e ser envolvidos, ó Deus, cada vez mais e mais por Ti. Nós pedimos para que o Senhor, ó Deus, continue nos instruindo no caminho que nós devemos seguir, ó Pai, para que nós não venhamos nem olhar para a esquerda, nem para a direita, mas que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para o nosso alvo, que é o Senhor, ó Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Teu Espírito Santo nos envolva cada vez mais e mais, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ter a nossa fé, ó Pai, cada dia renovada na Sua presença, ó Deus, e mais firme, ó Deus. Nesse momento eu clamo, ó Pai, por cada ministro de louvor, ó Pai, que está aqui no altar. Deus, que o Senhor possa usar a vida do Lucas nesse momento como instrumento do Senhor, ó Pai, através da ministração do Senhor, ó Pai. Que o rio de água viva do Senhor possa fluir através da vida dele, ó Pai. Que nada aqui, ó Deus, que aconteça venha a ser, ó Pai, por acaso, mas que tudo venha a ser conduzido pelo Senhor. De igual modo eu peço pela vida de Edgar também, ó Pai, que ele continue fluindo, ó Deus, na Sua presença. Que cada batida ali, ó Pai, naquela bateria possa, em nome de Jesus, ó Deus, exalar a Sua presença, Pai. Que as pessoas possam sentir, ó Deus, de fato o toque do Senhor. Eu clamo a Ti, ó Pai, nesse momento também pelas pessoas que estarão assistindo, ó Pai, a transmissão desse culto. Deus, que elas possam prestar também o melhor culto, ó Pai, nas suas casas, Deus. E que o Senhor possa falar com cada uma delas, ó Deus. Renova as forças daqueles que já estão desanimados, ó Pai. E que eles possam, em nome de Jesus, encontrar, ó Deus, descanso na Sua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos a a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor, em Teu nome há poder. Majestoso, minha vida eu te dou. Majestoso és, soberano Deus. Soberano,
és a minha força, o meu refúgio, libertador, grandioso, vencedor. Em teu nome há poder glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te grandioso, vencedor. Em teu nome há poder glorioso, majestoso. Minha vida eu te dou. Minha vida eu te dou. Soberano Deus, eterno Pai. Santo, santo, santo Deus. Meu Jesus maravilhoso. Meu Jesus maravilhoso, és minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. A graça é o meu refúgio, declare isso, descanse no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus,
isso mais uma vez. Grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és para mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Fogo consumidor, vem arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por ti. Homens se desviaram, profetas se venderam, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra.
Glória a Deus. Enquanto nós estávamos louvando esse último cântico, estava ali no meu lugar orando, falando com o Senhor: Senhor, que esse cântico seja algo de Deus para as nossas vidas. Um novo tempo. É chegado um amanhecer. É chegado uma nova estação. Chegado novas obras, novas realizações. Que nós possamos, amados, nesse momento, orando, entregando a nossa adoração ao Senhor, que possamos orar também pedindo isso a Ele. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã. Nós queremos, ó Pai, te louvar pelo amanhecer que o Senhor nos deu nesse dia. Obrigado, ó Pai, porque a Tua palavra nos diz que as Tuas misericórdias se renovam sobre nós a cada manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa noite, uma noite de descanso do justo. E nós te louvamos, ó Pai, especialmente por essa última canção que louvamos aqui. É chegado o amanhecer. Senhor, nós temos atravessado tempos extremamente desafiadores. Ó Pai, muitas coisas sendo noticiadas, muitas coisas sendo enfrentadas, muitas pessoas, ó Pai, com medo, muitas pessoas com as suas esperanças abaladas. Mas nós te pedimos, Senhor, nessa manhã, que o Senhor possa, ó Pai, derramar sobre nós a Tua unção, para vivermos, Senhor, novos dias, para vivermos, Senhor, novos tempos, novas obras, novas realizações. Muitos, ó Pai, se corrompem, muitos, Senhor, ficam pelo caminho, mas nós cremos que há aqueles, Senhor, que não se dobraram, aqueles que permanecem firmes, aqueles, ó Pai, que permanecem na Tua presença, e nós te pedimos, Senhor, que possamos continuar a ser esses verdadeiros adoradores, homens e mulheres, ó Pai, que reconhecem aos pés da cruz, que precisam ser santificados, que precisam, Senhor, ser abençoados por Ti, guardados por Ti. É pela Tua graça, é pela Tua misericórdia. Mas nós te pedimos, Senhor, usa-nos para louvor do Teu nome. Usa-nos, Senhor, para que as pessoas possam ser impactadas, pessoas possam encontrar a esperança, pessoas possam encontrar, Senhor, vida e vida em abundância. Nós queremos Te oferecer, Senhor, a nossa adoração, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, continue tocando em nossos corações. É a oração que fazemos, Senhor, Te agradecendo e Te pedindo em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez ao nome do Senhor? Nesse momento eu quero convidar você que trouxe a sua oferta, o dízimo, para colocar aqui no altar do Senhor, trazer até o altar do Senhor. Amados, nós temos sido instruídos semana após semana com palavras a respeito da importância desse momento, e eu quero enfatizar isso a todos nós, que possamos permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo. Eu fico muito feliz quando o Senhor nos dá a possibilidade de testemunhar coisas, né? E eu lembro que no nosso primeiro culto, após esse período de igreja fechada, a primeira palavra que o Senhor me deu para um momento de oferta e dízimos foi uma palavra de agradecimento. Agradecimento pela fidelidade do povo de Deus. E naquele mesmo dia, um amigo meu viu a transmissão, um pastor metodista também, e aí ele veio compartilhar comigo também, falando a mesma coisa. Ele falou: varão, Deus me deu a mesma palavra para a nossa igreja aqui também. E nós ficamos ali conversando, e nós agradecemos e louvamos a Deus, porque há um povo fiel, há um povo que entende a importância da obediência e desse princípio especial, desse momento de dízimos e ofertas. Eu quero orar com você agradecendo e pedindo ao Senhor que Ele cumpra também as promessas dEle nas nossas vidas, como diz a palavra do Senhor lá em Malaquias, palavras do próprio Deus, na verdade: provai-me nisto, provai a minha bondade, provai o meu cuidado. E eu quero nesse momento convidar você que vai ofertar, você que vai trazer dízimo aqui, a tomar na sua mão nesse momento, orar agradecendo ao Senhor pela semente que Ele te dá, pela semente que Ele permite chegar em suas mãos e trazer aqui. Feche os seus olhos, ore nesse momento, tenha a sua oportunidade de agradecer a Deus aí, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos Te agradecer em primeiro lugar, ó Pai, pela Tua bondade.
Porque como nós aprendemos na tua palavra, Senhor, toda boa dádiva vem do Senhor. Toda boa dádiva vem de ti. Senhor, se nós estamos aqui nessa manhã, tendo a oportunidade de ofertar, de dizimar, de abençoar a tua obra, Senhor, é porque o Senhor nos abençoou primeiro. Como diz também a tua palavra, Senhor, se nós amamos, é porque o Senhor nos amou primeiro. Tudo que fazemos na nossa vida, ó Pai, é resultado de uma ação do Senhor em nós. Então nós queremos te agradecer em primeiro lugar. Te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, Senhor, ter nos livrado de uma série de coisas. Se nós estamos aqui de pé te adorando nessa manhã, é porque a tua boa mão está estendida sobre nós, nos guardando e nos livrando. Nós queremos consagrar a ti também, Senhor, os dízimos e as ofertas do teu povo. Eu quero ainda te agradecer, ó Pai, pela fidelidade do teu povo aqui nesse lugar. Agradecer, ó Pai, pela vida de cada dizimista fiel, de cada ofertante fiel, Senhor, que através da sua obediência, através, Senhor, da importância dada, Senhor, a viver esse princípio, a tua obra tem prosperado, tem avançado. Ó Pai, nós temos conseguido, Senhor, ver a tua bondade sendo derramada sobre a igreja, e nós te pedimos também, Senhor, que o Senhor esteja derramando sobre as casas. Tua palavra diz lá em Malaquias capítulo 3, palavras do próprio Deus por intermédio do profeta: provai-me nisto, diz o Senhor dos exércitos. Provai o valor da obediência, provai o valor do cuidado. Senhor, quando nós caminhamos debaixo dos teus princípios, o Senhor vai também cuidando das nossas necessidades. Como nós fomos ministrados também semana passada, o bom pastor que cuida da sua ovelha, que derrama o óleo da unção sobre a cabeça da sua ovelha. Que seja assim, Senhor, sobre nós, sobre a nossa casa, que não venha faltar, Senhor, recursos para pagar as contas, para comprar o alimento, para pagar, Senhor, as despesas. Aqueles que estudam, Senhor, que não venha faltar o dinheiro para pagar a faculdade, a escola, que não venha faltar, Senhor, o recurso para abençoar vidas, para pagar o aluguel da casa, para pagar a conta de água. Que possamos, Senhor, passar íntegros por esse tempo, ó Pai, honrando o teu nome, também com a nossa fidelidade, Senhor, nos compromissos que temos lá fora. Senhor, nós queremos te agradecer, te pedimos a tua bênção, Senhor, seja conosco. É a oração que fazemos a ti, Senhor, te pedindo e te agradecendo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de louvarmos ao Senhor, quero só comunicar à igreja, alguns irmãos estavam nos procurando, perguntando a respeito disso, sobre envelope de dízimo. Essa semana chegou novos envelopes. Caso alguém esteja precisando, que queira pegar o seu envelope, hoje à noite já estaremos com eles aqui na igreja, entregando para os irmãos que assim desejarem, amém? Precisava comunicar isso para os irmãos. Louvemos ao Senhor. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente, Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó
Amém. Vou pedir para aproveitar o Lucas aqui para orar agradecendo pelas ofertas. Primeiramente, pelas ofertas, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado por Tua presença aqui nesse lugar, Pai. Toma, Pai, cada pessoa que ofertou aqui nesse lugar, Pai, nesse momento, e toma aquelas também que não ofertaram, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor, em nome de Jesus, que nada venha faltar na mesa de nenhum de nós aqui nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus também de nossos familiares, nossas parentelas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, venha com a Tua provisão do alto, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Senhor, continue nos abençoando. Quero aproveitar ainda que você está de pé. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler aqui do versículo 12 até o versículo 1 do capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 12 até o versículo 21. Que o Senhor possa continuar falando conosco nessa manhã por intermédio da sua palavra, que você possa estar com o seu coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para falar sobre você. E antes de fazermos a leitura, enquanto você vai encontrando aí, esse é um texto, é um tema que vez por outra o Senhor acaba me levando a refletir. O livro do profeta Abacuque, para quem ainda não o leu inteiro, é um livro que vale a pena você ler e meditar nele. É um profeta que você vai ver aqui nessa manhã, que realmente se rasga diante de Deus. Abacuque é um homem que ele vê as situações diante dele e ele não esconde a realidade daquilo que ele está sentindo. E nós vamos ver o tema dessa mensagem que o Senhor tem para ministrar sobre nós nessa manhã é o triunfo da fé, e nós vamos ser então ministrados nesse texto. Abacuque capítulo 1, nós vamos ler aqui do versículo 12 em diante, da palavra do Senhor que diz assim: Não és tu, desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? O inimigo pesca todos com anzol e apanha-os na sua rede, e os ajunta na rede de arrastão. Então eles se alegram e ficam contentes. Por isso, ele oferece sacrifício à sua rede, e queima incenso à sua própria rede de arrastão, pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas, e tem abundância de comida. Mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede? Será que continuará a matar os povos sem dó e nem piedade? Versículo 1, estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Somente até aqui, mantenha sua Bíblia aberta, feche os seus olhos, quero orar juntamente com você. Primeiro, vamos fazer o seguinte, antes de eu orar por vocês, peço que vocês também orem por mim. Estenda a sua mão aqui para frente. Eu vou estar orando nesse momento. Peço que a igreja esteja orando pela minha vida também. E em seguida estarei orando por vocês. Vamos orar ao Senhor juntos. Pai amado, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor já me deu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo ao todo dessa semana. E eu te agradeço, ó Pai, porque foram palavras realmente que tocaram o coração. Palavras, ó Pai, que nos tratam no profundo. E eu te peço, Senhor, use a minha vida nessa manhã. Tire, Senhor, todo o empecilho, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, de eu comunicar a palavra revelada ao teu povo aqui nessa manhã. Ó Pai, que aqueles que assistem também na transmissão possam ser abençoados. Que não seja a minha palavra, que não seja, Senhor, a minha vontade, mas a tua vontade sendo feita nessa manhã. Ó Pai, que eu seja apenas um instrumento.
e o Senhor operando através de mim. Ó Pai, eu quero te pedir também pela tua igreja, aqueles que estão aqui, aqueles que assistem pela internet, que o Senhor possa estar abençoando, ó Pai, abrindo o coração de cada um deles, e que possamos todos, Senhor, sair daqui, depois dessa palavra, abençoados por Ti, Senhor. Esteja nos guardando, fale conosco, Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar e mantenha aí a sua Bíblia aberta e principalmente o seu coração aberto também. Antes eu quero fazer só uma consideração. Hoje o culto da manhã está mais bonito, está mais cheio, aí o pessoal vai chegando. Eu até vou começar a brincar falando o seguinte, pessoal da manhã, vamos reforçar aí que à noite, o pessoal da noite está chegando junto também. Vamos logo aí ver aí, Senhor, trazendo mais pessoas também para serem abençoados pela palavra aqui pela manhã também. E eu quero agradecer a Deus pela sua presença, por você estar aqui. É muito bom adorar a Deus junto com você. É muito bom poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor também com a sua vida. Amados, o tema, como eu falei aqui nessa manhã ou nessa noite, você que nos assiste na transmissão, é o triunfo da fé. Como eu falei aqui no início, o profeta Abacuque é um profeta que viu situações difíceis diante de si. Foi um profeta que viu a chegada de exércitos inimigos babilônicos entrando no território de Judá e fazendo violências imensas, provocando coisas terríveis. E o profeta Abacuque vai vendo aquelas pessoas chegando, e ele inclusive declara aqui, do versículo 12 até o versículo 17 do capítulo 1, a sua visão daquela situação. Ele vai vendo ali os homens chegando e atuando com violência, ele vai vendo pessoas pequenas, frágeis, sendo arrancadas violentamente de seus lugares, pessoas sendo mortas, pessoas perdendo o pouco que tinham, pessoas que perdiam também o muito que tinham, e homens maus entrando, roubando, saqueando, matando e causando grande destruição em Judá. Ele até reconhece no começo o seguinte: olha, Senhor, eu sei que isso está acontecendo por disciplina do Senhor. Eu não combinei com a Natane no início, mas o texto que a Natane leu, ele acontece um pouco depois desse aqui de Abacuque, porque Abacuque ele começa a ver a chegada dos babilônicos em Judá, e ele sabe, porque Deus falou com ele, se você ler anteriormente aí no capítulo 1, você vai ver isso, que aqueles homens estavam sendo enviados para levar juízo para Judá, porque Judá se corrompeu. Só que Abacuque vai vendo e a visão daquilo se torna algo terrível para ele. E ele começa a dizer: Senhor, esses homens são idólatras, eles matam pessoas, eles saqueiam, eles enriquecem, e depois disso tudo, eles ainda louvam aos seus deuses, eles louvam as suas armas, como se debochando do Senhor, e o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai apenas assistir isso. Abacuque, ele vê toda aquela situação e ele entra num conflito. E aí uma coisa que a gente aprende logo de cara: Abacuque é um profeta autêntico. Abacuque nos ensina uma coisa que é muito presente na palavra: fala para Deus aquilo que você está sentindo. Eu até falei num sermão recente aqui, né? Tem aquele corinho, bem antigo, né? Que conta, e inclusive a pessoa que me acompanhou cantando está aqui também. Eu não vou entregar o nome, né, Drica? Não sei se a Drica vai lembrar, mas tinha uma pessoa aqui que acompanhou. O corinho diz assim, né? Conta para Jesus aonde é a sua dor, Ele é o remédio, confia no Senhor. Né? Ou seja, nós devemos chegar para Deus e falar para Ele aquilo que nós estamos sentindo. E Abacuque fez isso. Ele pergunta para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? E às vezes, amados, na nossa vida a gente se depara com algumas situações que deixam a gente sem resposta, não é verdade? Às vezes a gente vê algumas coisas que deixam a gente sem palavras. Recentemente mesmo, certeza que você ouviu essa notícia acerca daquela criança de 10 anos que foi abusada durante 4 anos de sua vida, uma notícia extremamente terrível, e muitas pessoas vendo aquilo ficaram estarrecidas. Eu até compartilhava aqui recentemente que uma prima minha entrou em contato comigo para desabafar um pouco sobre aquilo. A minha irmã, semana passada, também entrou mandando mensagem, perguntando algumas coisas, porque são situações que a gente vê e a gente fica assim em choque. E às vezes a gente vê essas coisas e como que a gente faz? Como que a gente age? E a gente vê aqui que o profeta Abacuque, ele vê e ele coloca aquilo diante de Deus. Abacuque estava angustiado com tudo que ele estava vendo.
Ele estava vendo o ímpio se orgulhando das suas obras más, deixando um rastro de destruição e morte por onde passavam. E Abacuque então pergunta: Senhor, onde tu estás? Senhor, onde o Senhor está? E nessa manhã eu quero falar sobre o triunfo da fé, mas o triunfo da fé no ambiente da crise. Porque às vezes a gente passa situações na nossa vida, a gente está diante de contextos e situações que a gente olha e pergunta: Senhor, onde o Senhor está? Parece que a gente ora e parece que nada acontece. A enfermidade vem, a gente ora, e parece que nada está acontecendo. Parece que a nossa oração não passa do teto de casa. Parece que a nossa oração não está sendo ouvida. E tudo que a nossa alma quer gritar é: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, o Senhor está ouvindo a minha oração, eu preciso de Ti, Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. O aluguel está atrasando, as contas estão atrasando. Senhor, eu não estou entendendo. Me ajuda, Senhor. Abacuque estava vendo aquela situação e ele entra em desespero. E a queixa de Abacuque, ela é muito parecida com a queixa de Asaf. Asaf é um salmista. Se você abrir, por exemplo, no Salmo 73, não precisa abrir agora, eu vou destacar aqui algumas coisas que Asaf fala. E pasme, olha a sinceridade de um salmista dizendo ao Senhor o seguinte: no versículo 2 e versículo 3, Asaf declara assim: eu quase me desviei porque eu invejei os arrogantes. Asaf estava vendo o arrogante se dando bem, e aí entra aquele questionamento, né? Senhor, eu estou fazendo tudo certinho. Senhor, eu me preocupo em pagar tudo certinho, eu me preocupo em fazer as coisas de maneira correta, de ser verdadeiro, mas parece que só se dá bem quem faz as coisas tudo errado. O arrogante está prosperando. Aquele meu vizinho, aquela minha vizinha que faz tudo errado, não falta festa na casa da pessoa, todo dia é alegria, todo final de semana é a família reunida, é uma alegria, e eu estou fazendo tudo certo aqui, Senhor, e parece que nada dá certo. Asaf declarou isso: Senhor, de tanto olhar, eu comecei a invejar o arrogante e eu quase me desviei. E aí, chegando no versículo 13, Asaf chega no mais profundo da sua angústia, e ele declara ao Senhor o seguinte: ele questiona se valeu a pena conservar o seu coração puro diante de Deus. Olha a que ponto Asaf chegou, e ele coloca isso diante do Senhor. Senhor, eu cheguei a questionar se vale a pena realmente ser santo, se vale a pena realmente fazer tudo certinho, será que vale a pena? E dali em diante, depois você lê lá na sua casa o Salmo 73, você vai ver como que Asaf saiu dessa situação, que é muito parecido com o que aconteceu com Abacuque. E antes de entrar nos tópicos, eu quero destacar ainda uma outra coisa: o desabafo, ele gera alívio. O desabafo diante do Senhor, ele alivia a carga. E a gente pode destacar aqui 3 momentos na história em que Deus chega para um homem, chega para uma mulher, chega para uma pessoa e diz para a pessoa o seguinte: o que está acontecendo com você? Quer ver a primeira delas? Com o próprio Abacuque. O Senhor permite que Abacuque fale tudo aquilo que ele está sentindo. Mas um outro momento que isso acontece é com Elias. Essa história de Elias eu acho fantástica. Sempre que eu tenho a oportunidade de destacar, eu destaco ela. Elias tinha acabado de sair de uma grande vitória contra os profetas de Baal, aquela cena espetacular, não é verdade? Sempre que eu gosto de citar esse texto, porque Elias estava, amados, numa ousadia, numa coragem, naquele dia que ele estava no auge da sua forma profética, vamos dizer assim, né? Se Elias fosse um jogador de futebol, ele estaria no auge da sua forma física. Elias vê todos os profetas de Baal ali reunidos, e aí ele fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é o Deus verdadeiro aí. Vamos fazer 2 altares aqui, o Deus que responder com fogo é o Deus que vai reger Israel. E aí Elias sozinho, chega para os profetas de Baal e fala: ó, começa vocês aí. E aí os profetas de Baal armam ali o altar, começa a gritar aquela coisa toda, e a palavra diz que Elias olha para os profetas de Baal e começa a dar risada. Ele começa a dizer: vai, grita mais alto aí, que eu acho que eles não estão ouvindo vocês não. Vai, grita, grita, grita. Elias estava totalmente confortável. Resumo da história: chega a vez de Elias, e Elias é ainda mais confiante naquilo que Deus ia fazer. Ele pega e faz o seguinte: molha o altar aí. Pega água aí, joga água no altar aí.
E aí molharam o altar, aquela coisa toda, ficou cheio de água. E Elias ora e pede, Senhor, manda fogo. O Senhor manda fogo, o fogo consome a água, consome o holocausto. E todos os profetas de Baal são perseguidos, são capturados, mortos. E o Senhor então vence, vamos dizer assim, né, aquela batalha contra os profetas de Baal. Elias sai vitorioso. Aquela grande vitória de Elias. O que acontece logo em seguida? Elias recebe uma ameaça de morte. Jezabel fala, eu quero matar esse Elias. E Elias então, do auge, praticamente que instantaneamente ele cai num grande estado de depressão, podemos dizer. Elias vai se esconder numa caverna. E aí diz a palavra que o Senhor chega para Elias e pergunta, Elias, o que você está fazendo aí? Deus dá a oportunidade para Elias escancarar para ele o que estava passando. E aí Elias fala tudo o que ele está sentindo, Senhor, mataram todos os profetas, só está eu aqui. Senhor, só sobrou a mim. E aí, como a gente cantou aqui num louvor, né? O Senhor declara para Elias, olha Elias, saiba de uma coisa, existem muitos joelhos ainda que não se dobraram diante de Baal, você não está sozinho. E depois daquele desabafo, depois da resposta de Deus, Elias sai da caverna e vai viver ali ainda uma outra experiência com Deus. Nós temos também o desabafo de Jó. Se você ver aí o livro de Jó, a partir do capítulo 39, Jó vai chegar diante do Senhor, depois de ouvir um monte de coisa, os amigos de Jó, que a gente pode chamar de amigo da onça, né? Os amigos de Jó falando na cabeça de Jó o tempo inteiro ali, e Jó desabafa também diante de Deus. Amados, primeira coisa que eu destaco aqui para você então, seja transparente diante de Deus. A gente não precisa usar máscara diante de Deus. Não essa que você está usando agora, mas máscara de fingir que tudo está bem. Máscara de fingir que, Senhor, que alegria que eu sinto na tua presença. Só que você está todo quebrado. Você vai falar, se você não pode falar com Deus que você está triste, que você está angustiado, você vai falar com quem? E às vezes a gente fica com medo, mas pastor, se eu chegar assim diante de Deus, Deus vai me castigar. Se eu chegar diante de Deus e falar que eu não estou entendendo nada, Deus vai me fulminar. Pastor, dúvida é pecado. Será que é pecado? E aí a primeira coisa que eu quero destacar aqui, primeiro ponto dessa mensagem é uma pergunta. Dúvida ou incredulidade? Porque existe uma diferença entre dúvida e incredulidade. Para muitas pessoas ter dúvida é pecado. Para muitas pessoas reconhecer que não está entendendo nada é pecado. Inclusive há lugares de pessoas que foram excluídas porque expressaram suas dúvidas. Por que a gente faz isso? Por que a gente está aqui? Pastor, eu não entendo muito bem essa passagem aqui. Por que Deus fez aquilo? Pastor, por quê? Dúvida é diferente de incredulidade. Eu, inclusive, conheço alguns casos de amigos que, e isso quando eu ouço, eu fico com uma tristeza, eu acredito que vocês devem sentir também, quando uma pessoa chega e fala assim, pastor, ou amigo, amiga, olha, eu saí da igreja porque eu tive dúvidas, eu perguntei e as pessoas ficaram bravas comigo. Como é triste saber que tem pessoas que abandonaram Jesus porque sentiram dúvidas, tentaram tirar essa dúvida, mas foram repudiadas. E aí nós vemos aqui na palavra que o profeta Abacuque, ele tem dúvida. E ele pergunta para Deus o que está acontecendo. Eu quero destacar aqui que existe uma diferença entre ter dúvida e ser incrédulo. E a primeira coisa eu quero falar aqui sobre dúvida. O que é dúvida? Primeira coisa, a dúvida é um reconhecimento sincero de que eu não estou entendendo alguma coisa. Olha só aí Abacuque pergunta, vem aqui comigo no versículo número 14. Não, 13 na verdade. Olha só o que Abacuque fala para Deus aí, capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos que não pode suportar o mal e nem tolerar a opressão. Aí a pergunta agora, por que então toleras os traidores e te calas, quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar, como se fossem animais que rastejam, que não tem quem os governe? Abacuque coloca diante de Deus sua dúvida. Ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, por quê? Eu quero entender o porquê, Senhor. Eu não estou entendendo o porquê disso. Primeira coisa, então, sobre a dúvida, é que ela expressa a nossa transparência e sinceridade diante de Deus. É humildade. Quando a gente tem dúvida, chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu não estou entendendo. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Segunda coisa sobre a dúvida, é que ela expressa também interesse. Porque se eu vou até Deus para dizer isso para Ele, é sinal que eu estou interessado.
Senhor, eu quero saber a sua vontade, eu quero saber qual é o seu interesse, o seu propósito nisso, eu estou interessado. Por isso que pessoas que têm dúvida não podem, amados, ser enxotadas, não podem ser chutadas. Olha, pastor, por que isso aqui acontece? Uma vez eu recebi um texto de uma pessoa que eu dei muita risada, que às vezes o texto bíblico tem uns detalhezinhos que a gente não para perceber, né? De um texto que um povo idólatra, lá do Antigo Testamento, acho que está em 2 Samuel ou 1 Samuel, não me recordo agora. Um povo idólatra, ele está com a Arca da Aliança, se eu não estiver enganado, eu não lembro agora, são os filisteus, e a palavra diz que muitos homens ali foram acometidos de hemorroidas. A minha versão está bem clara ali, hemorroidas. E aí, para se livrar da hemorroida, o que eles fizeram? Pegaram pedras de ouro, derreteram, e a palavra diz ali expressamente, depois eu vou encontrar esse texto, vou mostrar para vocês, que eles, para tentar se livrar das hemorroidas, eles fizeram esculturas de hemorroidas de ouro e ofereceram ao seu Deus para que pudessem ser curados, porque a crença deles era de que, agindo daquela maneira, eles seriam curados. Quando um inseto invadia alguma coisa, eles faziam a escultura do inseto, para aquele inseto ser repreendido. E aí uma pessoa me mandou perguntando, pastor, que negócio é esse aqui, né? É isso mesmo? O que eles fizeram aqui? É dúvida que a pessoa tem. Se a dúvida é colocada, é sinal que há um interesse. E às vezes as pessoas perguntam, pastor, por que na hora do louvor a gente levanta a mão? Pastor, por que na hora do louvor a gente dá glória a Deus? Por que na hora do louvor a gente fecha o olho? Por que na hora da palavra a gente tem que ficar ouvindo? Por quê? Por quê? Por quê? Mostra interesse. É lógico que há momentos também que não é, às vezes é afronta, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas a dúvida, segunda coisa então, expressa interesse. Terceira coisa sobre a dúvida é que ela nos leva até Deus e nos faz esperar nele a resposta. A dúvida faz isso. Quando nós não estamos entendendo, nós estamos com dúvida, nós vamos até Deus. A dúvida nos aproxima do Senhor. A nossa limitação, ela nos aproxima do Senhor, porque eu sei que dele vem a resposta, então eu vou para ele. Se eu não estou entendendo o que está acontecendo, ao invés de ficar murmurando, ao invés de ficar reclamando, eu vou até o Senhor e vou colocar, Senhor, me ajuda a entender. Senhor, me dá clareza, me dá discernimento. Ou seja, Abacuque faz isso. Olha só o que diz aqui no capítulo 2, versículo 1 em Abacuque. Depois de colocar tudo diante do Senhor, Abacuque diz o seguinte: estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque coloca as interrogações diante de Deus e no final ele conclui dizendo: agora eu vou para a torre de vigia, agora eu vou para o lugar secreto, agora eu vou para o lugar retirado e vou esperar que Deus me responda. Vou esperar que Deus venha trazer a resposta para a minha vida. Então a dúvida, ela nos aproxima. Ela nos leva a entender que, mais que mais, que sem Deus a gente não é absolutamente nada. E a incredulidade, pastor? A incredulidade é diferente. A incredulidade, ela rejeita Deus. Diante do problema da crise, o incrédulo, ele chega e fala o seguinte: eu não estou entendendo isso, logo Deus não existe. Eu não estou entendendo isso, logo Deus não é bom. Eu não sei por que isso está acontecendo, logo isso tudo não passa de uma grande bobagem, de uma perda de tempo, eu vou embora. A incredulidade, ela rejeita Deus, é diferente, está vendo? Abacuque teve dúvida, ele foi para Deus. O incrédulo, quando tem dúvida, ele sai atacando, sai dizendo que Deus não existe, ele abandona. E segunda coisa sobre a incredulidade, é que ela nos faz rasgar os planos e abandonar Deus. Ter dúvidas não é demérito para ninguém, não é vergonha. Não é vergonha reconhecer. Só que a grande questão é o que fazemos com a dúvida. Nós vamos até Deus com fé ou a dúvida nos faz jogar fora a fé? Abacuque escolhe apresentar ao Senhor. Então, há uma diferença entre não entender, ter dúvida a respeito de um assunto e ser incrédulo. Mas eu quero avançar com você para o segundo ponto dessa mensagem. Segundo ponto dessa mensagem é uma outra pergunta. O que fazer na torre de vigia? Abacuque, como eu falei, escolhe ir para a torre de vigia. Ele escolhe ir para o lugar secreto. Nós precisamos também, diante das situações que não entendemos, ir para o lugar secreto.
Ir para a torre de vigia significa se afastar do ambiente conturbado e turbulento, para ficar num lugar seguro e tranquilo, para lançar a alma aflita diante de Deus. É a determinação para esperar pacientemente por mais revelação de Deus. Ir para a torre de vigia significa sair do barulho, significa sair do ambiente onde só tem a dúvida, onde a dúvida está prevalecendo, porque tem uma outra questão também. A gente não pode também permitir estacionar a nossa vida no mar de dúvidas. Ficar só no ambiente da dúvida. Eu não estou entendendo, eu não estou entendendo, eu não estou entendendo. Se você ficar no mar da dúvida ali, a dúvida uma hora vai te estragar. E ela vai te lançar na incredulidade. Abacuque faz o quê? Ele está aqui no mar da dúvida aqui. Está tudo um rebuliço que só. Povo invadindo, violência, sangue, um monte de coisa, Abacuque no meio ali, todo atordoado. Ele apresenta diante de Deus, ele sai do ambiente da dúvida e ele vai para a torre de vigia. Vou usar aqui o banquinho do baterista aqui. E ele senta lá e ele fica na torre de vigia e fala: eu vou ficar aqui até que o Senhor me responda. Ir para a torre de vigia é ir para um lugar secreto. Ir para a torre de vigia, ela nos faz exercitar pelo menos duas coisas. A primeira delas é a memória e a reflexão. O que isso significa, pastor? Quando eu vou para a torre de vigia, eu tiro agora o meu foco da dúvida, e agora eu foco em Deus. Quem é o meu Deus? Quando Abacuque vai para a torre de vigia, ele vai para meditar quem é o Deus que ele serve. Quem é o meu Deus? E aí a gente vai para a palavra. O nosso Deus é o Deus libertador. O nosso Deus é o Deus que operou grandes coisas no passado. O nosso Deus é o Deus que nos tirou da lama do pecado e nos colocou nessa nova vida que temos hoje. O Senhor, quem é o meu Deus? O meu Deus é aquele que me tirou da droga. O meu Deus é aquele que me tirou de uma vida totalmente sem graça, de uma vida totalmente perdida, de uma vida totalmente sem direção. O meu Deus é o Deus que tem me guardado até aqui. E aí, consequentemente, segunda coisa que você faz, nesse ponto ainda, é lembrar daquilo que ele já fez por você. E aí eu tenho um ponto para te falar. Quem tem um coração grato, larga em vantagem nesse ponto aqui. Sabe por quê? Quem tem um coração grato, carrega sempre aquilo que Deus fez com ela em toda e qualquer situação. Dia bom e dia ruim. Então já está na mente aqui. Uma pessoa que tem um coração grato, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui de alguém que foi liberto das drogas, por exemplo. A pessoa ela tem um coração grato, e aí todo momento ela está declarando a gratidão dela. Olha, Deus me tirou de um verdadeiro inferno para viver uma vida maravilhosa. Todo lugar que ela vai, ela fala: olha, você não tem noção do que Deus fez pela minha vida. No tempo da fartura, comendo picanha, ela está lá comendo picanha e declarando: olha, Deus me tirou de um inferno, Deus me tirou de um vício, Deus me resgatou e me deu nova vida comendo picanha. Só que aí essa mesma pessoa, no momento ali, que está comendo ali o roscovo, aquele prato russo chique, né? O arroz com ovo no final do mês, não tem muita coisa, ela está comendo, mas ela também está se lembrando: olha, quando eu estava lá perdido nas drogas, eu não tinha nesse arroz com ovo para comer, Deus me tirou das drogas e agora eu estou aqui, Deus é bom demais. Ou seja, no momento que vier a crise, a gratidão já faz com que aquilo esteja na mente da pessoa: Deus é muito bom. E aí no momento que vem a crise, que vem essas dúvidas, é muito mais fácil para ela se lembrar: o que Deus já fez por mim? Sabe qual é a principal característica de alguém que confia em Deus? É a gratidão. Porque ela já expressa a todo momento: olha, Deus já fez. E se Ele fez, amados, a palavra fala o quê? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não mudou, então vale a pena confiar nele. Ele não mudou, então eu tenho certeza que ele está no controle ainda. Ele não mudou, então eu sei que ele vai me responder. Eu sei que ele vai trazer a resposta até a minha vida. E essa também era uma prática dos salmistas. Quero citar Asaf de novo. Salmo 77, Asaf está de novo lá desabafando com Deus. Asaf é um salmista bem sincerão, vale a pena você ler aí os salmos de Asaf, prestando bastante atenção. E aí no Salmo 77, Asaf está lá desabafando de novo. E aí chega no versículo 11, ele fala exatamente assim: vou me lembrar dos feitos do Senhor, vou trazer à memória aquilo que Deus já fez. Qual outro homem de Deus que faz uma declaração parecida? Jeremias. Quando ele está diante ali de um caos, ele para no momento ali da sua oração, da sua declaração, e ele vira a chave.
agora eu quero trazer a memória que me dá esperança. O que ele começa a lembrar? O que Deus já fez por nós? Olha, no passado Deus nos libertou do Egito. Olha, no passado Deus nos libertou da escravidão. Olha, no passado Deus tirou a gente de um lugar terrível. Agora, o que está acontecendo agora? Estou sofrendo, mas esse mesmo Deus está do meu lado. Olha, agora eu estou sofrendo, mas esse mesmo Deus continua acompanhando a minha vida. Eu quero trazer a minha memória que me dá esperança. Talvez se você está passando por um tempo de crise, o que você precisa nesse momento é parar, ir para a torre de vigia, ir lá parar e pensar, quem é o meu Deus? O que Ele já fez por mim? Meditar nas obras do Senhor. Sabe por quê? Às vezes a gente está muito preocupado só em falar, né? Falar. Chega para Deus e fala. E aí eu vi, enquanto eu estava estudando esse texto, eu vi um comentário, uma frase muito interessante. Deus não responde a gente na oração. Deus não responde a gente na oração. Ele responde à oração. Quando a gente está orando, nós estamos falando com Deus. Só que quando a gente termina a oração, a gente já terminou de falar com Ele, a gente vai para a palavra, a gente lê a palavra e medita nela, ali Deus começa a falar conosco. Ali Deus começa então a nos alimentar com a palavra. Eu leio na palavra que Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí eu vou para a torre de vigia. Eu fico ali com os meus olhos fechados, meditando por um tempo. Eu até falava sobre isso também em outra oportunidade. A gente precisa resgatar essa prática de meditar na palavra, que às vezes a gente é muito apressado. A gente lê a palavra, terminou de ler, fecha a Bíblia e sai correndo. Medita nela. O que o salmista vai dizer? Bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Tem prazer na lei do Senhor. Então fecha a Bíblia, terminou de ler, fecha os seus olhos por um instante e medite naquilo que você leu, medite no que aquilo tem para tocar na sua vida, o que aquilo comunica no momento que você está atravessando, meditar nela, e ali Deus vai te responder, ali Deus vai trazer a resposta que você precisa. Então, para quando estamos num momento de crise, nós precisamos passar por isso, mas tem momentos que apenas exercitar a memória não é o suficiente. Às vezes a gente até exercita, mas aquilo ainda não traz força para nós. Então, um segundo momento é esperar silenciosamente na presença de Deus, ainda na torre de vigia. Quando o nosso raciocínio, a nossa lembrança não nos acalma, devemos então sujeitar o problema a Deus em fé. Essa é a parte em que nós esperamos em Deus. Aí eu quero ler aqui para você, não precisa abrir não, fica em Abacuque, que a gente vai precisar voltar para Abacuque depois. Eu quero ler para você o Salmo 62, versículo 1 e versículo 5. Se você quiser abrir, só não desmarcar aí o Abacuque. Mas lá no Salmo 62, no versículo 1 e no versículo 5, ele declara assim, olha: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. E aí no versículo 5 agora ele declara: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Esperar em silêncio no Senhor não significa deixar de orar. Pois como eu falei aqui anteriormente, a gente ora ao Senhor apresentando para Ele a nossa luta, a nossa angústia, pedindo a Ele socorro. Esperar silenciosamente no Senhor é acompanhado de oração. Eu fico ali orando, eu fico falando com Deus, porque a oração é o desabafo de quem quer ser tratado por Deus. Porque se eu não quero ser tratado por Ele, eu não oro. Eu tento resolver do meu jeito. Só que quando eu oro, quando eu me humilho, quando eu vou para a presença dEle em oração, eu estou me sujeitando à ação dEle. Então eu declaro para mim, para todos que estão me vendo naquele momento, para o Senhor, que é nele que eu estou aguardando a minha resposta. E o silêncio é a espera dessa resposta. Às vezes no lugar secreto, quando você está passando por um momento de crise muito grande, tudo que você precisa depois de orar, depois de ler a palavra, é fechar os seus olhos e ficar quietinho ali, esperando. Eu lembro que quando eu até compartilhei isso com vocês já, né? Aquele dia que eu fui no oftalmo, que a moça lá falou que eu ia ficar cego, eu passei por uma experiência como essa. Eu cheguei em casa, eu nem mandei mensagem para a Natane, voltei para casa, cheguei lá, o cachorro me recebeu, né, pulou, tal, fez aquela bagunça dele, e aí depois eu peguei e fui para o quarto.
E aí, para o cachorro não atrapalhar, eu levei o cachorro para o quarto também. Eu falei, não quero que nada me atrapalhe aqui agora. Cheguei no quarto, ajoelhei na cama e comecei a orar. E a minha oração no início foi meio parecida com a Abacuque. Falei, Senhor, por que ela falou aquilo? Senhor, por que eu ouvi essa coisa? E aí eu coloquei diante de Deus meus porquês. E aí a palavra começou a vir na minha mente. Eu comecei a me lembrar da palavra, eu comecei a citar versículos. Eu comecei a citar a palavra do Senhor. E aí orando, eu terminei de orar. Eu não levantei em seguida, porque eu não consegui. Estava chorando, a cama estava toda molhada já. Fiquei ali, na mesma posição que eu estava, eu fiquei. E ali eu fiquei aguardando o Senhor. Fiquei em silêncio ali durante alguns minutos. E, amados, de repente, no momento, a presença de Deus começou a encher o quarto. O consolo de Deus foi tomando conta do meu coração. E no momento do silêncio, o Senhor foi reestabelecendo as minhas forças. O Senhor foi reestabelecendo o meu ânimo. O Senhor foi me dando resposta no silêncio. Às vezes, na torre de vigia, você tem que ficar em silêncio, esperando a resposta de Deus. Deus responde à oração. Ir para a torre de vigia é a atitude de quem não rompe com Deus. Ir para a torre de vigia é a atitude de quem tem ousadia, de quem não aceita ficar sem a direção de Deus, sem a resposta de Deus. É a atitude de quem sabe de onde vem a resposta. E aí agora indo para o terceiro e último ponto, a resposta de Deus. E aí eu digo para você uma coisa, Deus nunca nos deixa sem resposta, mas nem sempre a resposta é uma explicação. Vou repetir a frase, Deus nunca nos deixa sem resposta, mas nem sempre a resposta de Deus é uma explicação. O que isso significa? Pastor, mas tem hora que Deus fica em silêncio. Sim, mas uma hora o silêncio acaba. A resposta uma hora vem. O Senhor não deixa a gente, pastor, eu estou passando essa situação, meu Deus, me ajuda. E aí o Senhor finge que aquilo não aconteceu e toca a vida e nunca mais volta lá. Uma hora a resposta vai vir. Nem que seja no finalzinho do ciclo, mas a resposta vai vir. Só que nem sempre a resposta é uma explicação. Abacuque perguntou para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Se você continuar lendo depois Abacuque, você vai ver a resposta de Deus. O Senhor não explica para Abacuque o porquê, mas explica para Abacuque o seguinte, olha, você, Abacuque, está vendo o presente. Você está vendo o aqui e agora, só que presta atenção numa coisa, eu, o Senhor, vejo todo o futuro. Você está vendo aqui o exército, né? Parece que eles estão vencendo, né? Parece que eles são fortes, né? Parece que a luta está muito grande, né? Mas deixa eu te revelar algo aqui, Abacuque. Mais adiante na história, eu vou trazer o juízo sobre esse exército. Não vai ficar sem punição. Uma hora eu, Abacuque, vou intervir nessa história toda. Uma hora eu vou entrar em ação e você acha que eles estão prosperando? Eles não estão. O mal não ficará sem o seu devido juízo. O Senhor então declara para Abacuque, trazendo ali uma resposta, mas não explicou o porquê daquilo estar acontecendo. Talvez você esteja passando por um momento, eu vou usar o meu exemplo, né, da saúde, da gente não entender por que, Senhor, que o Senhor permitiu eu ter ceratocone. Por que, Senhor, o Senhor permitiu eu ter colesterol alto, o Senhor me permitiu ter diabetes, por quê? Eu não sei o porquê. Mas aí a resposta do Senhor vem não explicando o porquê, mas te trazendo consolo para saber o seguinte, independente da luta, independente da situação, independente da dor, o Senhor permanece bom, e aquilo enche o nosso coração. E aí eu vou te falar uma coisa, é algo que não dá para explicar muito, o que eu digo para você é busca para experimentar, é só experimentando a bondade de Deus. Só quem experimenta declara, olha, como diz Abacuque depois, a oração dele muda, e aí ele encerra o capítulo 3 declarando, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na videira, os animais no campo sejam roubados, ainda que dê tudo errado, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Não porque Deus explicou para Abacuque, mas porque Deus respondeu a Abacuque, enchendo o coração dele do consolo do céu. E aí a gente declara a mesma coisa, Senhor, ainda que as coisas não saiam como eu estou planejando, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é todo poderoso, porque o Senhor me respondeu e agora eu consigo sentir isso. A resposta de Deus alinha a nossa visão.
de deprimido e sem esperança, Abacuque se torna cheio de fé e de expressão de adoração. Se você ler Abacuque capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5, e depois você pular para Abacuque 3, versículo 16 e 17, você vai olhar e vai falar assim, não é o mesmo homem, não é o mesmo homem, peraí. Aqui é um homem cheio de dúvida, cheio de coisa, e agora é um homem que está falando aqui que ainda mesmo que dê tudo errado, pois é o que Deus faz. Ele alinha a nossa visão. O Abacuque do capítulo 1, ele só tem olhos para o problema. Ele só está olhando para o problema. Ele só está olhando para a dor, para o que está faltando, para o que está fora do lugar. Só que aí no processo de Deus, o que Deus faz com o Abacuque? Abacuque, tira o seu olhinho daqui, olha para cá agora. Abacuque, tira o seu olhinho do problema e olha para cima, porque tem um Deus acima do problema. Abacuque, olha agora, tira o olho aí das dificuldades, do problema, da dor. Olha ao seu redor e saiba de uma coisa, eu estou aqui. Ou seja, o que Deus faz com o Abacuque? Tira um pouco o olho do problema e olha para Deus. É o que Deus faz. E aí quando a gente olha para Deus, a gente vê que Ele é suficiente. Aí a gente contempla que Ele é todo poderoso. A gente contempla que Ele é soberano e a gente sabe que o seguinte, o presente agora eu estou precisando, mas eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem a minha vida está depositada. Abacuque deixa de focar apenas no problema, deixa de focar apenas naquilo que o entristece e passa a olhar para Deus. E às vezes a resposta vem em silêncio. Essa é uma das respostas que Deus dá que mais mexe com a gente e deixa a gente constrangido com o amor dele. É aquele momento que a gente está ali orando e pedindo, Senhor me responde, Senhor me ajuda, fala comigo, me dá pelo menos um sinalzinho, meu Deus do céu, mostra que o Senhor está comigo aqui, me mostra alguma coisinha pequenininha, nem que seja uma coisinha pequenininha. E aí, em silêncio, Deus derrama sobre nós o consolo, o cuidado. Deus derrama sobre nós a presença dEle, e mesmo sem ver e ouvir nada, a gente sente aquilo, e aí a gente fala com Deus o seguinte, Senhor, eu já entendi. Aí eu quero pegar o exemplo da última pregação. Imagina você ovelhinha, ovelha, lembra que eu falei no Salmo 23 semana passada? Imagina você uma ovelha, e aí os mosquitos estão chegando ali, já rondando a tua cabeça. Lembra das moscas que eu falei? Que entrava pelos ouvidos das ovelhas e pelas narinas e matava a ovelha de dentro para fora. É você ali diante do problema. Aí as moscas começam a chegar e você começa já a balançar a cabeça desesperado, rolar no chão. Senhor, me tira daqui, pelo amor de Deus. Senhor, me ajuda. Essas moscas estão chegando, eu vou morrer. E aí o pastor não fala nada. O bom pastor não fala nada, a ovelha está lá sacudindo, o bom pastor em silêncio chega, abre o frasco de óleo e derrama sobre a cabeça da ovelha. A ovelha é ungida, as moscas vão embora, e em silêncio o pastor chegou, e em silêncio o pastor saiu. E a ovelha que estava se debatendo, o que agora ela faz? Contempla o cuidado, sente-se amada, e ela sabe, a minha oração, o meu pedido aqui foi respondido. Não falou um A, não moveu muita coisa, eu não ouvi, eu não vi, mas eu senti, o óleo caiu sobre a minha cabeça. Às vezes Deus não responde em silêncio, como foi na minha vida, naquele quarto vazio, naquele dia, quando eu estava ali orando, pedindo ao Senhor uma resposta, e em silêncio, o Senhor derramou algo no meu coração, que a minha oração quando eu saí foi diferente, foi como quando eu cheguei na igreja de Pilares e preguei, sobre Abacuque mesmo. Cheguei falando, ainda que Ele me cure e ainda que Ele não me cure, todavia eu me alegrarei nele. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é fiel, porque o cuidado dEle foi derramado sobre o meu coração. Eu digo para você, finalizando essa mensagem, vá para a torre de vigia. Vá para a torre de vigia. Eu falei sobre a dúvida aqui no começo, né? Ter uma dúvida não é o problema é quando a gente constrói a nossa casa na dúvida, aí fica complicado. Às vezes a dúvida ela vem, a gente compra o terreno na dúvida, constrói a casa na dúvida, constrói até um segundo andar e põe ainda as pessoas que a gente ama para morar junto com a gente. Vamos morar aqui na dúvida aqui, vamos ficar aqui. Não, Deus não quer isso. Deus quer que a gente, diante da dúvida, pergunte a Ele, coloque diante dEle, mas corre para a torre de vigia. Talvez você esteja passando por um momento na sua vida, você precisa de resposta. A palavra do Senhor te orienta, então, vai para a torre de vigia. Vai buscar a resposta no Senhor.
vai ler a palavra na torre de vigia, vai orar na torre de vigia, lembre-se do que Deus já fez na torre de vigia. Se ainda assim você ainda estiver com o coração ainda precisando do consolo e ele ainda não veio, fique em silêncio, mas saiba de uma coisa, Deus responde à oração do seu povo. Você crê nessa palavra, amém? Esse é o triunfo da fé sobre a incredulidade e a apostasia. É a esperança de quem se refugia numa certeza e não em uma possibilidade. O triunfo da fé é quando sabemos a nossa vida está depositada nas mãos de um Deus que com certeza cuidará de nós. Não talvez. A nossa vida não está depositada num talvez, numa possibilidade. Talvez Ele me livre, talvez Ele me guarde, talvez Ele esteja comigo. Não, ela está numa certeza. Ele certamente está comigo, e se Ele está comigo, eu posso crer que a minha vida está segura. Você recebe essa palavra em nome de Jesus aí no seu coração. Quero convidar você a se colocar de pé. Esse é o triunfo da fé. Triunfo da fé sobre a dúvida, sobre a incredulidade. Quero convidar aqui os meninos do louvor que vão estar ministrando o último cântico. Nós vamos louvar um cântico aqui agora que é essa palavra aqui cantada. É essa palavra cantada. E eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. E eu quero te dar uma oportunidade, antes de louvarmos, de você falar com Deus aí. Colocar diante do Senhor aquilo que está no seu coração. Abacuque teve sinceridade diante de Deus. Ter sinceridade de Deus não significa ser irreverente. Ser irreverente é chegar acusando Deus, atacando Deus. Abacuque não atacou Deus. Abacuque apresentou diante do Senhor aquilo que estava no coração dele. Talvez você hoje esteja buscando ainda uma resposta, talvez você esteja buscando um direcionamento, talvez você não está entendendo muito bem algumas coisas que estão acontecendo. Mas a palavra do Senhor te orienta nessa manhã, vai para a torre de vigia. A torre de vigia não é um lugar físico apenas, mas a torre de vigia nesse momento é uma postura de oração, de quebrantamento, de alinhamento, você e Deus. Coloque agora o seu coração diante dele, fale com ele, Senhor, eu não sei o porquê disso estar acontecendo, mas eu te peço, Senhor, me dê uma resposta. Talvez a resposta de Deus ela vai vir em silêncio. Se prepara para receber essa resposta. Não se feche apenas para receber a resposta que você quer, mas esteja pronto para receber a resposta que Deus tem para te dar. Talvez a resposta que Deus tem para te dar é simplesmente derramar o óleo sobre a sua cabeça. Talvez a resposta que Deus tem para te dar nesse momento é te trazer clareza da situação. Pode ser, mas independente de qual seja a resposta, que você possa ter abertura de coração para que Ele venha te responder em nome de Jesus. Senhor amado, eu apresento agora diante de Ti o Teu povo. Eu quero Te agradecer pela palavra ministrada, a palavra que nos instrui, Senhor, irmos para a torre de vigia. Abacuque foi para a torre de vigia porque ele sabia de uma coisa, mesmo no meio de um monte de dúvida, sem entender um monte de coisa, Abacuque entendeu. A minha resposta eu sei de onde vem. A minha resposta vem do Senhor. Eu vou para a torre de vigia e lá eu vou esperar a resposta que vem dele. Senhor, que nós possamos ser levados por Ti para a torre de vigia. O lugar, Senhor, da espera silenciosa. O lugar, Senhor, onde nós podemos chorar. O lugar onde nós podemos exercitar nossa memória. Lembrar o que Deus já fez. Amado, se lembre nesse momento da onde Deus tirou você, da onde Deus livrou você, os livramentos que Ele já te deu, a cura que Ele já te deu, aquilo que Ele tem derramado sobre você, o milagre, milagres que Ele já operou, coisas que Ele já fez. Lembra e creia, Ele está ainda aí do teu lado, Ele não nos abandonou. Muito obrigado, Deus Altíssimo, nós oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Deus que não vai deixar
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Nós queremos caminhar, ó Pai, para o fim desse tempo de adoração, guardando essa palavra, Senhor, guardando essa revelação tão maravilhosa que o Senhor derrama sobre nós nesse dia. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, Senhor, nós não temos controle do que vai acontecer. Nós não temos controle. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda ao longo desse dia, dessa semana, desse restante de mês, de ano.
Mas uma certeza nós temos: ainda que coisas boas e ruins aconteçam, todavia nos alegraremos em Ti, continuaremos a confiar em Ti, pois sabemos que a nossa vida não se resume a tudo isso que é físico e passageiro. Chegará o dia que toda lágrima será enxugada, chegará o dia que toda luta terá um fim, toda dor será aniquilada, viveremos para sempre ao Seu lado, Senhor. Novo céu e nova terra que nos aguarda. Que nunca venhamos nos esquecer disso. Que possamos ter esperança em Ti, Senhor. Cremos, ó Pai, que dias melhores nos aguardam. E nós cremos que o Senhor está no barco. Muito obrigado, Senhor. Receba a nossa adoração, nossa gratidão. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Senhor, continue te abençoando. Creia nessa palavra. Lembrando, todas as palavras aqui nos domingos pela manhã estão sendo gravados. Se você quiser depois assistir essa mensagem novamente, estará lá no YouTube da igreja, no Facebook da igreja. E eu quero até fazer um convite para você também. Se você conhece alguém que está passando por um momento de dúvidas na vida, passando por um momento de crise, compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Vamos aproveitar essas ferramentas que Deus nos dá, não é verdade? A gente tem aí a oportunidade de ter a gravação, compartilhar essas mensagens, que nós possamos também levar essa mensagem para outros. Como eu falei na semana retrasada sobre Bartimeu, né? Vamos levar essa mensagem para outros, dizer para as pessoas: jogue fora essa capa. Capa pode ser também a capa da crise, da incredulidade. Talvez a pessoa tenha construído a casa na dúvida. Possamos levar uma mensagem também para essas pessoas. Recebemos alimento e levaremos mantimento, em nome de Jesus. O Senhor continue abençoando a sua vida, continue abençoando a sua casa. Estamos chegando ao fim desse culto. Antes de orar, encerrando, eu quero lembrar você um aviso importante. Dia 29, sábado já o próximo, estaremos, a ação social, o William está aí, né, representando o ministério, para uma saída para entregar marmita para moradores de rua. Você que puder nos ajudar, quiser estar conosco, você pode dar o seu nome para o irmão William, para a irmã Michele, para a Ana Carla. Pastor, eu quero ajudar na cozinha. Na última vez nós tivemos ali um exército abençoado na cozinha, foi uma benção. Se quiser e puder participar, ajudando ali a preparar o alimento, dê o seu nome para a Kátia, ou para alguns desses irmãos que eu falei também já. Você, olha, pastor, eu não tenho condições de estar aqui e nem de sair para entregar, mas eu quero abençoar com uma oferta, doar o alimento, doar alguma coisa. Você também pode procurar esses irmãos. Todos nós temos condições de abençoar nesse dia. Aquilo que você puder, se coloque à disposição. Da última vez foi uma bênção e eu creio que dessa vez será ainda mais. Vamos servir aqueles que precisam, abençoar os famintos e principalmente levar a palavra de Deus para eles. Eles precisam e nós estaremos ali também fazendo essa obra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Quero orar por você, agradecendo por esse tempo. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, que maravilha, Senhor, iniciar essa semana na Tua presença, podendo Te adorar, recebendo a Tua palavra, sendo instruído, Senhor, lembrando que tudo que fazemos para Ti, Senhor, nada é em vão. Seja ao orar, a vir para esse lugar de adoração, trazer ofertas, dízimos, ó Pai, obedecer a Tua voz, seja, Senhor, cuidado de vidas, louvar a Ti, ouvir a Tua palavra, seja, Senhor, tudo que fazemos para o Senhor, nada é em vão. Que nós possamos sair daqui nesta manhã, ou para quem nos assiste nessa transmissão, encerrando esse tempo, recebendo o Teu cuidado, Senhor, como Abacuque recebeu, como Elias recebeu, como Asaf recebeu, como homens e mulheres ao longo da história receberam. Jó recebeu, Maria Madalena recebeu, ó Pai, como Lídia recebeu, como essas pessoas foram tocadas e transformadas, que possamos sempre desfrutar do Teu cuidado. Conduza-nos, Senhor, em segurança para a nossa casa. Nos dê, Senhor, uma semana abençoada, um restante de mês, de ano abençoado. Continue conosco, Senhor, que nós possamos sempre permanecer ao Teu lado. Guarde a nossa família,
Guarde, Senhor, a nossa vida financeira. Guarda, Senhor, a nossa saúde. Guarda, Senhor, os nossos relacionamentos. Todas as nossas áreas, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos e Te pedimos. Cuida, Senhor, e nos ajude, nos dê sabedoria. É a oração que fazemos, Senhor, Te agradecendo e pedindo, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce consolação, comunhão e poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua vida hoje, permaneça para todos sempre, todos digam amém. Aplauda o Senhor, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.